Ei, tudo bem? Quero falar para você hoje sobre instrumentos de sucata na aula. Às vezes os professores falam: nossa, Cristal, eu fiz uns instrumentos de sucata super bonitos, você quer ver? Aí eu vou lá toda curiosa para ver os instrumentos e quando eu olho, os instrumentos são super parecidos com os instrumentos originais, então tambores, reco-reco, guizos, são muito parecidos, mas na aparência e não no som. E isso é uma questão que a gente tem que avaliar. Quando você pensa em inserir instrumentos musicais na sua aula de música, você tem que pensar qual o objetivo que você tem para fazer isso. Porque às vezes o professor chega: eu não sei muito bem o que fazer hoje, eu vou abrir o baú de instrumentos da escola, sei lá, às vezes tem lá as tais bandinhas rítmicas, o pessoal abre o baú de instrumento da escola, mostra para as crianças de uma vez, mostra tudo de uma vez, as crianças vão lá, olham, mexem com aquilo, tudo acaba com toda surpresa, porque terminou a aula, tá todo mundo exausto, porque normalmente tem uma barulheira danada, as crianças ficam sem saber o que fazer direito com os instrumentos, a não ser aquela experimentação, e você, como professor, fala: nossa, nem sempre dá certo, né? Não deu muito certo, não era bem isso que eu queria. Então, acho que é importante a gente começar com algumas reflexões antes, para te ajudar a pensar, né? Primeiro, instrumentos de sucata, que é o que as pessoas perguntam bastante para mim. Bom, normalmente as pessoas querem usar instrumento de sucata porque elas não têm outros instrumentos disponíveis na sala de aula. Isso é meio chato porque isso deveria ser mais uma opção e não uma obrigatoriedade em função da falta de recurso. Mas é claro, as escolas, principalmente as escolas públicas, não têm esses recursos, né? O professor não tem esse recurso do instrumento para que ele possa usar. E também existe uma certa ansiedade, às vezes, eu noto de alguns professores uma certa ansiedade de estar usando esses instrumentos logo no primeiro momento. Então, assim, qual o propósito da inserção de instrumentos musicais na sua aula? Na verdade, o propósito principal é ampliar o repertório dos alunos quanto à questão dos timbres que eles têm disponíveis ali na mão. Então, assim, se você já trabalhou com todas as possibilidades do canto, da percussão vocal e da percussão corporal, se você já usou muito esses recursos com os seus alunos, aí eu acho que justifica você querer colocar instrumentos de pequena percussão ou outros instrumentos dentro da sua aula. Eu acho que é importante assim, você tem que pensar que você deve apresentar para os seus alunos outros instrumentos, para que eles tenham conhecimento. Às vezes você ouve uma música com eles e você pergunta para eles: que instrumentos tem nessa música? E aí tem alguns instrumentos que eles não sabem ou que eles nunca viram pessoalmente, e aí você tem esse instrumento disponível, você tem de um amigo, você tem, ou a própria escola tem, você vai lá e apresenta. Mas isso é no sentido de apresentar uma informação, mas quando eu digo a prática, né, a prática musical dentro da sala de aula, porque ensinar música na sala de aula é principalmente proporcionar uma prática musical. Eu acredito muito nisso, na validade disso. Você sabe que até a neurociência diz que o aluno ele desenvolve muito mais fazendo do que simplesmente ouvindo, apreciando. Então, se a gente tiver uma aula de música muito voltada só para a questão da apreciação musical, de ouvir uma música, ela fica aquém daquilo que a gente acha que é importante para o aluno exercitar a questão criativa, a questão da expressão, da sua expressividade através da música. Então, é importante você pensar nisso. Então, vamos lá. Você já trabalhou muito a voz dos seus alunos? Eles já cantaram? Eles já sabem como é que funciona a voz deles? Porque tem uma coisa muito interessante com relação aos alunos, né?
eu tenho percebido isso. Às vezes eles ouvem as coisas da mídia, as músicas da mídia que eles querem cantar, e eu falo, então canta pra mim uma música que você gosta. E ele acaba cantando, meio que imitando o cantor que ele gosta. E aí, você pede pra ele cantar a música sem imitar, ele não sabe, ele embatuca, ele para, né? Por quê? Porque existe também uma necessidade de se explorar a sua própria identidade vocal. Então, na aula de música, é muito importante que você trabalhe o canto para que você possa dar para o seu aluno a oportunidade dele ter a sua própria identidade vocal, dele começar a cantar do jeito dele, do jeito que ele acha que é legal cantar, e não do jeito que o cantor só canta. Outra coisa, então, com relação à identidade vocal e do canto, que é tão importante, é um aspecto tão importante, a gente pode falar um dia mais aprofundadamente disso, tem a questão dos outros instrumentos de percussão que a gente gosta de colocar, porque toda escola tem uma tal bandinha rítmica. Aquela caixinha de instrumentos que tem tamborzinho, que tem clava, que tem chocalho, que tem guizo, e que às vezes nem é o suficiente para todos os alunos da sala, então já fica uma complicação também, porque um quer um, o outro quer outro, e você acaba dando tudo de uma vez porque você quer que todo mundo toque ao mesmo tempo. Isso é um problema. Então, antes de abrir a caixinha dos instrumentos de pequena percussão, da tal bandinha rítmica, vamos explorar estalo, batimento de palma, de pé, peito, mão esfregando, quer dizer, trabalhar todos os tipos de timbres que você puder com batimento corporal. E aí, isso vai te dando também mais repertório, imitando com a voz os sons que esses batimentos fazem, você também consegue chegar na tal da percussão vocal. Então é muito legal de você poder trabalhar esses requisitos também, esses recursos também, né? Porque aí você vai inserindo para o teu aluno toda uma didática e uma técnica que vai fazer com que ele explore os sons que o corpo pode fazer, os timbres que pode fazer e combinar isso de forma criativa para fazer um acompanhamento de uma canção, um acompanhamento de uma música, né? Então, antes de abrir a caixinha, vamos explorar todas essas possibilidades primeiro, tá bom? Outra coisa que eu acho que é legal é assim, qual é a diferença entre um instrumento original e um instrumento de sucata, já que a gente começou a falar dos tais instrumentos de sucata? Se você vai trabalhar com um instrumento de sucata, eu costumo chamar esses instrumentos até de objetos sonoros. Eles são muito mais objetos sonoros do que instrumentos musicais. Mesmo porque o conceito de instrumento musical é um conceito de você ter um recurso sonoro que foi montado, pensado por uma engenharia ali, por um luthier, que está fazendo com que aquele som que aquele instrumento pode produzir seja de melhor qualidade possível. E aí eu vejo o quê? Que os instrumentos de sucata, eles são parecidos, como eu estava dizendo no início, com os instrumentos originais, só na aparência e não na sonoridade. Então isso é uma coisa importante de você observar também, porque às vezes você está ensinando que aquele é um som de um tambor, com um instrumento de sucata, e o aluno nunca teve um tambor original na mão dele, ele vai ficar com esse conceito distorcido na cabeça dele. Ele não vai saber se aquele instrumento, se aquele som é de verdade o de um tambor, né? Então é importante que você tenha isso. Sempre que você for mostrar um instrumento de sucata, montar um instrumento de sucata ou criar um objeto sonoro para os alunos que pode até se parecer, ser inspirado num instrumento comum, é importante que você mostre o original, que você toque o original, para o aluno ter essa referência. Então, isso é uma coisa que eu acho que é legal de você observar. Um instrumento muito comum de se fazer de sucata são as tais clavas, né? Que são esses instrumentos aqui, ó, esse parzinho de clavas. As pessoas costumam fazer de cabo de vassoura, mais ou menos 15 centímetros, e fazem, só que tem um som bem diferente do que é o instrumento original. Então, por exemplo, a clava, ela é um instrumento
muito legal de trabalhar, porque ela é muito preciso para trabalhar ritmo, né, por exemplo. Tão preciso quanto a palma, né? Mas tem gente que pega e toca a clava assim, ó. Por exemplo. Olha a diferença de som se você toca com a conchinha, né, com a técnica certa. Faz uma conchinha com a mão, como se fosse uma caixinha acústica, segura como se fosse uma pinça, ó. Olha a diferença da qualidade do som, né, da projeção do som. Então, quando você vai ensinar um aluno a tocar clava, você tem que ensinar a técnica correta para ele. E tem que mostrar para ele uma clava de verdade. Não é clave, tá, pessoal? É clava, né? Em português é clava. Então, esse par de clavas, ele pode ser super utilizado dentro da sala de aula como uma referência. Então, você como professor, seria legal se você tivesse um par de clava bom para mostrar para os teus alunos. E aí, depois que você mostrar para eles, aí você pode falar, olha, a gente vai fazer um instrumento que vai imitar o jeito de tocar a clava, né? Vai imitar a clava e a gente vai imitar o jeito de tocar. A gente não vai ter exatamente o mesmo som, porque se a clava for mais grossa, ela tem um som diferente dessa daqui que é mais fininha. Então você vai mostrar para os teus alunos o instrumento original, porque ele precisa ter essa referência auditiva, certo? Ele precisa ter a referência de um bom instrumento. Aí você vai fazer a clava. Eu acho legal que todos os alunos tenham o mesmo instrumento, a mesma clave. Então você vai pedir para os pais, para eles serrarem as tais madeirinhas para você, para os alunos fazerem. Então, o que eu acho que é importante? A maneira como você vai pedir para o pai fazer esse instrumento em casa, não é simplesmente dar uma receitinha. Olha, cortar um cabo de vassoura de aproximadamente 15 centímetros e lixar para não ficar com farpinha, para machucar a mão da criança. Só isso é pouco. Eu acho que é importante você mandar um bilhete para o pai, se você puder, tirar uma foto da clava original e imprimir esse bilhete falando, olha, nós estamos trabalhando um conceito de ritmo. A clava é um instrumento super importante, porque ela está muito próximo da palma, inclusive, né? E a gente quer mostrar esses instrumentos e esses universos de timbres para os alunos. Então, por isso, nós vamos pedir aos pais para que eles façam as clavas para os alunos, para eles não se machucarem. E esses instrumentos serão muito úteis para a gente trabalhar com as crianças em sala de aula. Então, é muito importante que você faça isso direitinho, sabe? Porque senão fica aquela coisa assim, é só pegar um toquinho de madeira, serrar e levar para a escola, né? Como se fosse qualquer coisa que você estivesse pedindo. Eu vou fazer música com qualquer coisa. Na verdade, a gente pode fazer música com qualquer coisa, assim, né? Com qualquer objeto que a gente queira friccionar, bater e tal, vai sair um som e a gente pode usar de forma musical esses instrumentos. Só que música não é qualquer coisa. Então você pode fazer música com qualquer coisa, mas música não é qualquer coisa. E isso tem que ficar claro para os pais. Por quê? Porque a hora que você, mais para frente, precisar ou tiver que inserir no material um instrumento na lista de material, esses pais já vão estar adaptados. Porque às vezes a gente nem precisa dos instrumentos, tem gente que quer fazer flauta doce, né, na sala de aula. Eu acho super legal trabalhar com flauta doce. Vocês sabem, quem me conhece sabe que eu levanto essa bandeira. Mas eu também acho que antes de chegar na flauta doce, a gente precisa trabalhar com voz, com batimento corporal e ter outros instrumentos de percussão dentro da sala de aula que a gente pode fazer, e inclusive usar o recurso de fazer os objetos sonoros, né? A questão da sucata é que normalmente as pessoas têm mais uma preocupação visual do que uma preocupação do recurso auditivo que esse instrumento vai poder dar. E aí não é aula de artes visuais, é aula de música. Então, não é simplesmente uma releitura da aparência, mas também é uma releitura do som. A gente está relendo, mas é importante que o aluno tenha em casa
que ele tenha na escola, a partir de você como professor, a referência do instrumento clava, tá bom? Então, eu gosto muito de começar com clava e acho que ela é um bom instrumento para a gente iniciar. E como dá para fazer muita coisa com clava, você vai poder trabalhar ritmo, você vai trabalhar pulso, você vai trabalhar acento forte do ritmo. Então vai cantar uma canção, vai bater o ritmo da canção. Agora a gente vai bater o pulso da canção. Agora a gente vai bater o acento forte da canção. Quer dizer, com os instrumentos, a gente, além de inserir timbres diferentes, a gente pode reforçar conceitos musicais importantes, né? E você não precisa fazer isso só com canções cantadas. Você pode também fazer uma apreciação musical de uma música que os alunos tragam, que eles gostem de cantar, ou que eles tragam do universo deles, e você ouvir a música e fazer uma apreciação ativa junto com eles, fazendo com que eles procurem encontrar com as clavas a pulsação da música, né? Uma outra coisa que eu gosto muito de trabalhar também com os meus alunos, antes até de inserir a clava, às vezes eu insiro, sabe aqueles palitinhos de comida japonesa? Eu gosto muito daqueles instrumentinhos também, porque eles não são tão ruidosos, né? Quanto a clava, eles não têm um som tão forte, e você pode trabalhar com eles a mesma coisa que você trabalha com a clava. E é muito interessante quando a gente trabalha com uma coisa tão delicada quanto um palitinho de comida japonesa, porque o som que você vai conseguir produzir é muito delicado. Então, como ele é um instrumento delicado, vai se tornar um objeto sonoro muito delicado, os próprios alunos vão ter que fazer menos barulho, entendeu? Vão ter que ter uma disciplina um pouco maior para poder escutar, inclusive, o resultado que eles estão tendo com aquele instrumento. E é muito bom até para preparar de como segurar uma baqueta, por exemplo, que você pode segurar uma baqueta com a pinça, né? A gente faz uma pinça e trabalha como baquetinha. Então é muito importante que você também tenha esse recurso e use essa sua criatividade para isso. Eu vou usar lápis. O lápis não é muito legal, porque você vai quebrar todinho o grafite do lápis se você ficar batendo ele na mesa, né? Vai quebrar tudo. Agora você pode usar carga não, o invólucro da caneta. Você tira a carga, né, dessas canetas Bic que a gente tem por aí, tira a carga, tira aquela tampinha e pode usar aquilo também como um objeto sonoro interessante. Então, que seriam variações, né, desse modelo clava, né? Mas são sugestões que eu estou te dando para que você possa usar e fazer o trabalho dessa forma com a clava. Então, acho que o mais importante que eu falei até agora é essa questão de qual é o objetivo que você tem de trabalhar com os instrumentos. Então, não pode ser simplesmente mostrar um timbre e acabou. Não, é reforçar conceitos e é fazer com que esse timbre fique lá dentro da cabecinha dele, a ponto dele poder reconhecer esse timbre quando ele estiver ouvindo simplesmente. Não, então, eu gosto muito dos ditados de timbres, tipo, eu fico de costas para os alunos, aí eu toco um pouquinho com a caneta, né, com a carinha da caneta, com a clava e depois com o ohashi, com o palitinho de comida japonesa. E eles vão ter que me dizer, você tocou primeiro o ohashi, depois você tocou com a clava, depois você tocou com a carga de caneta. Quer dizer, é lógico que dependendo da idade do aluno, isso é muito simples, mas para os mais pequenininhos isso também é um bom ditado, né? E a gente pode fazer esses ditados com os alunos para trabalhar a questão da atenção, a questão da reação, né? E eu acho que são recursos que a gente pode ter quando a gente não tem um instrumento dentro da sala de aula. Então, evita de querer trabalhar com toda a bandinha de uma vez, né? Vai inserindo os instrumentos, enxertando os instrumentos na dinâmica da sua aula aos poucos.
Você ganha com isso, os alunos ganham com isso, do que se você simplesmente pôr tudo de uma vez. E aí, é claro, você vai fazer, você pode fazer pequenos arranjos das crianças tocando uma parlenda, por exemplo, um versinho. Então, o primeiro verso faz com a clava, o segundo verso faz com a caneta, o terceiro verso faz com um palitinho de comida japonesa. Quer dizer, você pode ir criando variações, inventando possibilidades que exercitem o fazer e, principalmente, que acentue a questão da conceituação, que eles tenham a conceituação correta desses instrumentos e desses conceitos musicais que a gente está trabalhando. Estou sugerindo aqui para você falar para você estar falando do timbre de cada um desses objetos, e automaticamente você vai ter que falar de intensidade também. Porque quando você começa a falar, o que é mais forte? A clava ou o palitinho japonês? Aí você já vai estar inserindo o conceito de intensidade, né? E pode brincar de trabalhar com o mais fraco, com o som mais fraco, para o som mais forte, do mais forte para o mais fraco. Inserir aquela questão também do médio, né? Do som médio, daquilo que você não tem uma intensidade tão forte nem tão fraca. Então a gente tem o quê? O médio, né? E começar a fazer a avaliação, a análise desses sons que a gente está ouvindo. Então, um instrumento de sucata na sala, ele tem que ser uma coisa para agregar, né? Um valor, e não simplesmente para tampar um buraco. Aquela coisa, eu não tenho um instrumento na minha aula, na minha escola, então eu vou fazer um instrumento de sucata. Ele tem que ser mais uma opção para você, né, trabalhar. Você pode trabalhar como mais uma opção e não simplesmente porque você não tem os outros. E pensa nessa história de como você vai pedir para os pais te ajudarem a fazer esses instrumentos de sucata, se for o caso, né? Esses objetos sonoros de sucata. Procura sempre mostrar para eles o porquê que você está fazendo, o que você mostrou para eles na sala de aula. Então, assim, perde um pouquinho de tempo, que eu não acho que é perder tempo, é ganhar tempo, porque como a gente não tem música na escola há tanto tempo, provavelmente esses pais não estudaram música também, e tem esse conceito de que qualquer coisa serve, ou de que, sabe, de não dar muita atenção, né, pro trabalho. E para mim, por exemplo, o livro de matemática é tão importante quanto esse par de clava para minha aula num determinado momento. Então eu acho importante você tentar mostrar essa importância para os pais, para a escola e para os próprios alunos, para eles valorizarem isso e eles cuidarem desses instrumentos, né? Cuidarem dessas claves. Faça sempre uma avaliação. Se você for fazer, tem gente que gosta de pintar para ficar bonitinho, mas às vezes usa uma tinta que o som piora, o som fica pior. Então procura mostrar para os alunos, olha, se lixar direitinho, talvez não precise pintar, né? Se quiser escrever a inicial do nome do aluno aqui para ele levar para casa, para ele ter o seu instrumento, é muito importante, porque quando ele tiver instrumentos originais na mão dele, se ele já tiver aprendido a cuidar do instrumento que ele fez, ele também vai ter mais, o investimento dele na compra de um instrumento original vai ser valorizado também, entendeu? Então eu acho que isso é muito legal da gente pensar, porque eu costumo dizer a seguinte frase: se você quer o comprometimento dos pais e da escola, você tem que explicar, porque ninguém se compromete com aquilo que não compreende. Então como a gente está querendo colocar a música dentro da escola, como você está usando a música como recurso, né? Se você vai trabalhar acento forte com os alunos, você já vai estar trabalhando também a questão, não só musical, mas você também vai poder trabalhar divisão silábica com as clavas, né? Para ajudar no processo de alfabetização, sílaba tônica. Olha quanta coisa que a gente pode fazer com um instrumento tão simples. Então não tenha pressa,
Não precisa ter pressa para pegar todos os instrumentos e mostrar de uma vez, porque assim as crianças vão achar a aula mais maravilhosa. Não, não é assim. O que é maravilhoso é o uso que você faz do recurso. Não é o recurso em si, mas é o uso que você faz do recurso. Não tem aquela história que adianta você ter um celular de última geração e só usar para telefonar? Não é verdade? Você não precisa. Então, é importante que a gente saiba usar os recursos que a gente tem na mão. E isso é um valor que você vai passar para os teus alunos. Um outro instrumentinho que a gente usa muito em aula, né, são os chocalhos. Eu gosto muito dos cachixis, né? Isso é um cachixi. Então, olha que bonitinho, né? Isso é um instrumento indígena feito com uma cestinha com umas sementinhas dentro, né? Então, ó, eu tenho dois aqui, ó. Esse aqui tem um sonzinho mais denso e esse menos, ó. Eu tinha um aluno que falava, parece sonzinho de cobra, né? Muito legal. Ou percebe? Eles têm dois timbres diferentes, né? São de tamanhos diferentes. Então um é mais agudinho, o outro é mais grave. Então é claro que você pode imitar os cachixis com um potinho de iogurte, com outros materiais que você tenha. Tem gente que faz, porque ele não deixa de ser um chocalho, um tipo de chocalho, né? Com garrafa, com o que você quiser. Mas se você colocar milho e arroz, você vai ter sons diferentes. Se você colocar pedrinhas e sementinhas, você vai ter sons diferentes. Se você colocar mais e menos pedrinhas, você também vai ter uma intensidade diferente. Olha, tá vendo? É mais fraquinho um pouco o som. Então, quando você for mostrar, eu gosto muito de mostrar o cachixi, né? As crianças acabam gostando do instrumento da Bahia. Na Bahia tem muito. Em feiras de artesanato, às vezes a gente encontra, né, os instrumentos. Muito das coisas que eu tenho, eles são comprados nessas feirinhas. Então você pode usar, e eles são muito legais. E uma coisa legal no cachixi, né, nos chocalhos, você pode tocar junto. Tá vendo? Ó, eu posso fazer tanto aqui quanto aqui. É até mais preciso, ó, do que, né? Às vezes fica só um instrumento de um efeito, né? Então, quando você for usar os chocalhos, é importante que você pesquise com os alunos jeitos diferentes de tocar, né? Jeitos diferentes de fazer o som, para você ver se você consegue intensidades diferentes. Então, faz os seus alunos pesquisarem, né? E aí você vai mostrar esse instrumento lindo, né? Feito artesanalmente, com palha, de cores diferentes, com uma madeirinha aqui embaixo, tá vendo? Costurado com a própria palha, é muito legal. E aí você pode ver o que eles podem inventar, né? E você pode mostrar para os pais também, para eles tentarem te ajudar com isso. Então, às vezes a gente fica buscando, eu quis mostrar o cachixi, porque às vezes a gente fica buscando também instrumentos muito complexos, aqueles chocalhos de escola de samba que são grandes, são maravilhosos, né? Mas eles são muito grandes e são caros também. E às vezes, com um investimento pequeno, você consegue um instrumentinho super legal para poder trabalhar com seus alunos, né? E eu gosto muito de contar histórias com os instrumentos. Então, inventar histórias, pensar que nem o meu aluno falava, parece o som da cobra. Isso ficou na minha cabeça, porque até eu perguntei para ele, mas você já viu uma cobra fazendo esse barulho, né? O som do guizo da cobrinha, da cascavel? Ele falou, não, eu nunca vi, eu vi na televisão só, né? Eu falei, ai, que bom, ainda bem. Mas assim, tinha essa referência, aí as crianças já quiseram ver. Aí a gente já foi para biologia, entendeu? A gente falou disso, aí a gente foi buscar vídeos para as crianças verem o som da cascavel, e isso acabou rendendo aqui em São Paulo uma visita no Butantã.
porque a gente vai juntando. Eu costumo dizer que a música, ela é muito maravilhosa nesse sentido, né? Porque ela suscita determinadas experiências, determinadas lembranças, determinados conhecimentos que às vezes a criança nem tem ali, que nem o caso da Cascavel, que ele nunca tinha visto. Mas trouxe isso, as crianças ficaram muito impressionadas. Aí foi um tal de trazer cobrinha de plástico para a sala de aula e falar, contar histórias do tio que viu uma cobra e que teve uma cobra no sítio. Quer dizer, isso vai trazendo, e aí a gente acabou levando as crianças no final, por causa do estímulo sonoro, a gente foi parar lá no Butantã. Então vocês veem que o instrumento de sucata, ele pode trazer tantos recursos, tantas ideias para você trabalhar com as suas crianças em sala. Então, seja sempre muito atento, né? E presta atenção. Eu acho que duas coisas que você tem que pensar forte, aquilo que eu falei, né? Os pais, ninguém se compromete com aquilo que não compreende. Então, se você pedir ajuda para os pais e pedir ajuda para a escola, gaste seu tempo explicando para que você quer, né? Gaste seu tempo explicando para os alunos o porquê que você quer. Monte histórias sonoras, traga os conceitos que você está trabalhando. Não é simplesmente... eu sei que eu não quero ser grosseira, às vezes a gente quer ficar matando tempo em aula, e não precisa matar tempo com música. Música não é matar tempo, não é gastar tempo, é ganhar tempo, é ganhar conhecimento. Então, eu espero de verdade que vocês usem os instrumentos de sucata como objetos sonoros, mas que vocês se lembrem de mostrar os instrumentos originais para os seus alunos. E que eles sejam o motivo para que você visite museus, converse com o professor de biologia da sua escola, que você invente histórias, que você estude geografia, que você faça também uma ponte, não só música, mas um conhecimento geral. É isso, a gente se vê numa próxima. Tchau! Pessoal, eu falei tchau, mas não se esquece, me segue lá no Insta, no Face, no Instagram, no By Cristal Veloso. Deixa lá o seu comentário, deixa lá a sua pergunta, aí a gente vai trocando figurinha, tá bom? É sempre muito gostoso poder conversar com você. Até mais, de novo, tchau!